convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Ruth capítulo 1. O texto da exposição nesta noite se encontra do verso 6 ao verso de número 22. Ruth 1, de 6 até o verso de número 22. Você que nos visita pode acompanhar na projeção o texto da palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casar com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olha, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Que Ele nos abençoe poderosamente para a glória do seu santo nome. Amém. Você já se sentiu enjoado depois de partilhar de uma refeição que você esperava, aquela famosa feijoada? Ou quem sabe o enjoo da gravidez? Quem sabe o enjoo durante uma viagem nas curvas da estrada? É ruim, não é? Ficar enjoado, é terrível. Você tenta ler um livro, não dá certo. Você tenta ver um filme, você tenta pensar em uma outra coisa, mas só uma coisa que vem à mente: a palavra chamada enjoo. Nada está bom, nada presta, a cabeça gira, tudo pesa, tudo incomoda. Agora pense, amados irmãos, momentos na vida em que nós ficamos enjoados ou amargurados. Você não consegue orar,
Nós não conseguimos ler a Bíblia, às vezes nós temos dificuldade em nos achegar à casa do nosso Deus, e muitas vezes nos vemos perguntando: será que Deus realmente se importa comigo? Será que Deus não tem pesado a sua mão contra a minha pessoa? Talvez você já tenha passado sobre esse tipo de situação. Talvez você esteja vivendo isso exatamente agora. E a pergunta que fica é: quando a amargura surge, qual é a nossa reação diante de Deus? O que Deus espera de nós como seu povo quando as coisas não caminham de forma que nós esperávamos e assim por diante? Esse é o cenário do texto que nós lemos nesta noite. Ruth havia perdido o seu esposo, bem como a sua sogra Noemi. Ela está afastada da terra do Senhor por mais de 10 anos, e aqui ela se encontra em grande aperto. Perdeu seu marido, posteriormente ela perdeu os seus filhos, e na linguagem humana ela não tem mais razão para seguir adiante. Ela se vê num túnel sem saída. Então a amargura aqui é como esse enjoo que não passa, que você luta e se vê sufocado, extremamente debilitado. Noemi estava de tal forma amargurada que ela diz: não me chamem mais Noemi, me chamem Mara. Significa literalmente amarga, uma pessoa amarga. Como ela agirá diante de Deus em meio à amargura? Ou como nós devemos reagir diante do Senhor quando nos encontramos amargurados de alma? Sabedores então que por vezes na nossa jornada cristã nós nos encontramos exatamente assim, amargurados, seja por problemas familiares, crise financeira, questões de saúde, e que o texto ele nos dá maneiras de lidar com esta questão. O tema que pensaremos nesta noite é de Moabe a Belém, como agir diante de Deus em meio à amargura. De Moabe a Belém, como agir diante de Deus em meio à amargura. O texto nos mostra que, em primeiro lugar, nós devemos recorrer à misericórdia concedida pelo Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos recorrer à misericórdia concedida pelo Senhor. É o que o verso 6 e 7 nos apresenta. Meus irmãos, nós vemos então Noemi na região de Moabe, terra pagã, terra que não conhece ao Senhor, onde ídolos são adorados. E é interessante que o movimento de esperança na restauração da vida de Noemi não começa com ela, começa com o fato de Deus visitar o seu povo. O texto diz: Noemi soube, veja, em Moabe, terra distante de onde o povo de Deus se deveria estar, que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. A palavra aqui para abençoar significa literalmente visitar. O Deus que visitou Sara lá em Gênesis 21, versículo 1, tirando ela da esterilidade, e o Deus que visitou o seu povo lá no Egito, Êxodo 4, verso 31, trazendo libertação, é o povo que agora visita o seu povo com providência. E visitar aqui não é o simples fato de se fazer presente, mas de agir com base na aliança, trazendo restauração. Isso é muito importante, porque o livro de Ruth se encontra no contexto da época dos juízes, onde cada um fazia aquilo que achava reto aos seus próprios olhos. Então o povo se metia em idolatria, se metia em imoralidade sexual, se afastava do Senhor. Deus, na sua providência, disciplinava. Deus trazia a seca, a falta de chuva. Deus trazia os inimigos para afligir o seu povo. E o resultado natural era o quê? O povo agora que se volta em arrependimento ao Deus Todo-Poderoso. Então a ideia de Deus visitar é agora o Deus que levanta um juiz específico para trazer o quê? Libertação. Agora o povo liberto, agora o povo tranquilo,
pode colher, pode desfrutar da graça de Deus na sua vida. Então, Noemi, ela sabe que Deus havia abençoado, visitado o seu povo através da sua maravilhosa graça. Então, o que ela faz? Ela se coloca em caminhada. O verso 7 nos diz que ela partiu com suas 2 noras do lugar onde havia morado e seguiram para Judá. Amados irmãos, o fato delas deixarem Moabe expressa o início de restauração. Nós estamos longe da presença do nosso Deus e agora é momento de se voltar para o Senhor, para assim nós termos o que? Mudança de vida, mudança de jornada. E Noemi não espera a dor passar, a cicatriz, ter todo aquele processo de melhora. Ela vai para a presença do Deus Todo-Poderoso. Isso nos lembra a história do filho pródigo, aquele filho que de maneira dissoluta ele pega o dinheiro do seu pai, ele gasta o dinheiro com meretrizes, a parte da sua herança com aquilo que desagrada ao Senhor, vivendo de maneira que o Senhor não se agrada. E é interessante que houve fome na terra, e ele passa a cuidar de porcos. Ali, cuidando de porcos, ele se alimenta daquilo que os porcos comiam, as alfarrobas, e ele então cai em si, na casa de meu pai, a fartura, a abundância, e aqui, eu nessa situação, vou voltar para o meu pai, e lhe suplicar perdão, e quem sabe ele não é misericordioso para comigo. Então lá em Lucas 15, verso 20, nós vemos que ele se levanta e vai, ele retorna para a casa do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Isso nos mostra que nós precisamos reagir à graça de Deus com fé e atitude, nunca com inércia. Está difícil, o coração está amargurado, nós não podemos ficar paralisados diante da dor, diante da amargura, porque Deus tem visitado quem? Seu povo. Não é tarde para voltar ao Senhor. Não fique preso ao passado, ao trauma, à frustração, aos problemas que surgem, mas recorra a esse Deus Todo-Poderoso que prontamente te receberá com a sua graça. Não despreze os meios ordinários que Deus tem levantado. Quais são os meios ordinários? A pregação da palavra. Às vezes aquele irmão que te liga, que conversa com você e fala: meu irmão, estou preocupado. Como é que está a sua vida? Por que você está distante? O que está acontecendo? Vamos retornar à casa do Pai. Então são meios comuns, não precisa abrir o mar. Não, Deus está usando as coisas do dia a dia para nós retornarmos. E o cristão é aquele que com sensibilidade entende essa realidade e se volta novamente para este Deus Todo-Poderoso. Eu não sei qual é a questão que lhe traz a amargura de coração, mas nunca é tarde para se achegar à casa do nosso Pai. Lembre-se que todo cristão distante pode retornar, e tudo isso para a glória do nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. O Deus que visitou Belém concedendo pão é o mesmo Deus que se fez homem na pessoa de Cristo Jesus para suprir a nossa necessidade espiritual. E essa verdade, amados irmãos, se referindo a Cristo, aquele que nasce exatamente em Belém, ela é tão profunda que Zacarias, lá em Lucas capítulo de número 1, verso 68, cheio do Espírito Santo, ele diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. É em Cristo Jesus, então, que nós podemos recorrer à misericórdia do nosso Deus, aquele que é todo-poderoso, porque Cristo é o próprio pão vivo que desceu do céu. Se Noemi voltou a Belém, quanto mais nós devemos retornar a Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. De Moabe a Belém, como agir diante de Deus em meio à
a amargura. Em segundo lugar, seja sábio ao aconselhar em tempos de dor. Seja sábio ao aconselhar em tempos de dor. É isso que nós veremos no verso 8 e no verso de número 9. Então nós temos a cena. Noemi, em Moabe, se coloca em marcha para voltar para Belém com as suas duas noras, Orfa e Ruth. Só que nesse momento de caminhada, Noemi se coloca numa posição de conselheira. E é interessante que aqui nós vemos que nem todo conselho que tem palavras bonitas parte da palavra do nosso Deus, daquilo que Deus tem proposto para o seu povo. No caminho, Noemi diz às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram a seus maridos e por mim. Perceba, Noemi oferece uma mudança de vida, desejando de certa forma o bem, mas através do caminho errado. Ela diz: voltem para a casa de suas mães. Ela invoca o nome do Senhor, que o Senhor use de bondade para com vocês. Agora, como isso é possível se Ruth e Orfa eram moabitas? Eram pessoas que serviam a divindades, a ídolos, onde havia sacrifício de crianças como Moloque. Então, você pode perceber que a dor, de certa forma, turvou o conselho de Noemi para suas noras. E isso é muito mal, porque ela aqui passa a dar um conselho que não é do agrado de Deus. Ela diz: que o Senhor vos abençoe, mas voltem para Moabe, voltem para a idolatria, voltem a viver distante de quem? De Deus. Como Deus pode abençoar esse estilo de vida totalmente distante do seu querer? Você já fez isso durante a dor? Você está amargurado com uma pessoa, e aí vem um cristão que fala exatamente dessa pessoa, e ao invés de você ser um instrumento de Deus para redimir o conflito, você fala: não perdoa não. Não perdoa essa pessoa não, porque ela é difícil. Ela é uma pessoa no trato, ela falou certa vez isso para mim, ela agiu de tal maneira comigo. Não perdoa não, ela é complicada mesmo. O que é isso? A pessoa amarga que aconselha com base no quê? No seu coração, não na palavra. Então, amados irmãos, nós devemos ter esse cuidado. Noemi invoca o Senhor, mas ela sugere que suas noras deixem a presença de Deus. Você percebe que não encaixa. Por quê? Porque ela se vê amargurada de alma, e isso está influenciando naquilo que ela aconselha, naquilo que ela diz para estas mulheres. Ela deseja o descanso, estabilidade no casamento, mas fora da presença do nosso Deus. Amados irmãos, nem toda intenção amorosa tem a espiritualidade que a Bíblia nos ensina. Às vezes a pessoa é bem intencionada, mas se ela fugir daqui, não adianta. Ela perdeu o rumo da coisa, e por isso nós devemos examinar os conselhos que nós damos, se partem do nosso coração, e também os conselhos que nós recebemos. Isso é muito importante no decorrer da nossa jornada cristã. Jesus é um maravilhoso conselheiro, de conformidade com Isaías capítulo 9, verso de número 6, cujas palavras nunca são contaminadas com dor ou com amargura. Amados irmãos, ao contrário de Noemi, que diz para suas noras: vão para Moabe, Jesus é aquele que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Na cruz do Calvário, Cristo Jesus não deu apenas conselhos, Ele entregou a sua vida para lidar com o problema de amargura do nosso coração, que muitas vezes é difícil e nos faz aconselhar de forma que Deus não se agrada, e isso é algo que nós devemos tomar muito cuidado. De Moabe a Belém, como agir diante de Deus em meio à amargura. Em terceiro lugar, cuidado com sua visão sobre o
caráter do Senhor. Em terceiro lugar, cuidado com sua visão sobre o caráter do Senhor. É isso que nós encontramos do verso 10 ao verso de número 13. Amado irmão, quando o coração está amargo, a nossa mente começa a interpretar Deus com lentes distorcidas. A gente não consegue ver a graça de Deus muitas vezes. A gente não consegue ver o cuidado de Deus muitas vezes quando o nosso coração cria raiz de amargura por causa dos embates, das situações da vida. Vejam que o problema de Noemi aqui não é a ausência de conhecimento de quem Deus é, mas de falta de percepção do caráter de Deus, dos seus atributos, das suas qualidades. Ela diz no verso 11: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? O que está acontecendo aqui no pano de fundo cultural? Naquela época, quando uma mulher ficava viúva, para que ela não ficasse desamparada, era natural que ela se casasse com um parente mais próximo, e assim ela tinha todo o cuidado necessário na sociedade, e também a descendência do morto daria sequência. Então, Noemi está dizendo: olha, vocês vão esperar que eu fique grávida, e ainda que eu tivesse um filho, vocês esperariam esse filho crescer e ser maduro para casar com eles? O que está acontecendo aqui com Noemi? Ela se encontra sem fé de que Deus pode agir, intervindo na sua situação de vida. Parece a gente. Deus não pode curar essa enfermidade. Deus não pode agir com sustento e providência em meio a esse arroxo financeiro que a gente parece que não tem onde sair. Deus não pode salvar esse familiar, mas por muito tempo tem dado trabalho, tem feito eu suar e orar, e parece que não adianta. Você percebe então a amargura nos fazendo questionar o quê? O caráter, a bondade, a santidade, o sustento do nosso Deus. E Noemi, ela passa a falar: não vai dar certo, de forma alguma, ao ponto de dizer no verso de número 13 que o Senhor estava contra ela. Amados irmãos, isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito sério, e às vezes nós nos encontramos exatamente desta forma, dizendo que a mão do Senhor está contra nós. E o irmão Silvio, ele leu o texto de Isaías 41, onde Deus, ele se apresenta como aquele que fortalece e ajuda, sustentando com a sua destra fiel. Então Noemi, que diz que Deus levantou sua mão contra ela, não percebe que Deus, na verdade, é o seu ajudador, o seu auxílio, o Senhor Todo-Poderoso. E muitas vezes nós passamos a influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Quer um exemplo claro? O exemplo dos espias, né? Então, 12 homens são 12 são enviados para espiar a terra de Canaã. E desses homens, apenas 2, Josué e Caleb, voltam com o quê? Aquela convicção de que eles podiam ir então e ali conquistar a terra que Deus havia prometido. Os demais espias, o que eles fazem? Eles passam a desanimar o povo, dizendo que eles eram pequenos, que os moradores da terra eram como que gigantes diante deles, e assim não seria possível seguir o quê? Adiante. Em algum momento, no ato de espiar a terra, eles deram lugar ao questionamento acerca da pessoa de Deus. Eles olharam apenas para a circunstância, enquanto Caleb e Josué diziam: olha, eia, subamos e possuamos a terra. Números diz isso. Esses outros espíritos estão falando: olha, nós seremos derrotados. Eles esqueceram do Deus que abriu o mar, do Deus que agiu com sinais lá no Egito, do Deus que proveu o pão do céu, o famoso maná, do Deus que fez da água amarga se tornar doce.
Então nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração, quando o nosso coração se encontra amargo. Diga ao Senhor quando isso acontecer: Deus, tira essa má percepção que eu estou tendo a respeito da sua pessoa. Senhor Deus, me ajude a entender que a sua bondade não pode falhar, que o Senhor continua cuidando de mim, mesmo nos momentos de maiores dores. Olhe para a palavra de Deus quando as coisas estiverem difíceis e reflita no caráter do Senhor, por meio dos salmos, por meio dos textos bíblicos, e assim se aprofunde, e assim você terá uma visão conforme Deus realmente é. Amado irmão, Noemi diz que a mão do Senhor se voltou contra ela. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós sabemos que a mão do Senhor, Deus, se voltou na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Lá em Isaías diz que foi do agrado, da vontade do Senhor esmagá-lo. Então, quando você pensar, olha, a mão de Deus está contra mim, lembre-se que a mão do Pai pesou sobre o Filho na cruz para lidar com o nosso maior problema, que era o problema do pecado. E nessa confiança, siga adiante para a glória do Senhor. De Moabe a Belém, como agir diante de Deus em meio à amargura. Em quarto lugar, abrace quem se entrega totalmente ao Senhor. Em quarto lugar, abrace quem se entrega totalmente ao Senhor. No verso 14 nós vemos as noras de Noemi chorando, né? Um momento de separação. E nós vemos aqui duas respostas. Orfa retorna para a sua terra, conforme a palavra de Deus. Ela se despede com um beijo e volta para Moabe. Ruth não. Ruth se apega a Noemi. E a ideia aqui de se apegar é uma ideia de fazer aliança. Lá em Gênesis capítulo 2 diz que o homem se uniu à sua mulher, se tornando os dois uma só carne. Então, o aspecto de aliança, quando nós olhamos para a amizade de Davi e Jonatas, um auxiliando o outro em meio ao sofrimento, o que nós vemos? Uma aliança de um auxiliando o outro. Então o que Ruth faz? Ela faz uma aliança, ela se apega à sua sogra, dizendo: olha, aonde fores, eu irei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então aqui ela está abraçando não apenas a sua sogra, mas o Deus de Israel, o Deus de aliança, o Senhor Todo-Poderoso. E aqui esse voto de Ruth, ele é completo, abrangente e sacrificial. Por que isso é importante ser entendido? Porque ele está deixando para trás a chance de casar com mais rapidez com o Moabita. Ela está deixando para trás os seus familiares. Ela está deixando para trás muitas outras coisas, como a sua pátria, para seguir ao Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E no verso de número 18, Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, e por isso ela não insistiu mais. Em outra tradução nós vemos a expressão: e depois disso guardou silêncio. Amados irmãos, reconheça a beleza de uma fé verdadeira, mesmo quando vem de gente que você não espera. Sabe aquela pessoa difícil que se converte? Mesmo que seja uma pessoa que você não espera, se alegre por esta realidade, amado irmão. Às vezes, os mais improváveis são os que mais confiam no Senhor Deus Todo-Poderoso. Além disso, abrace aqueles que se achegam ao Deus da aliança. Muitas vezes nós criamos esta casta, né? Não, nós somos espirituais. Qual é a sua atitude quando alguém se converte? Você é o primeiro a falar: olha, é prazer te conhecer, seja bem-vindo, sinta-se bem em nosso meio, olha só, o meu número é esse, eu moro em tal local, precisando de mim, pode entrar em contato, não tem problema, pode me ligar. Você é aquele tipo de irmão: olha, vamos partilhar uma refeição lá em casa. Ou você se distancia, ou você nem cumprimenta,
ou você nem se alegra com uma pessoa que está agora na mesma fé que você. Como você trata um novo convertido, um visitante na igreja? Isso é muito importante, porque Noemi simplesmente ficou em silêncio, não insistiu mais para Ruth ir embora. Amados irmãos, isso é muito importante, porque a igreja de Cristo Jesus precisa ser o quê? Acolhedora, amorosa. De Moabe a Belém, como agir diante de Deus em meio à amargura. Em quinto e último lugar, perceba o agir do Senhor mesmo em meio à dor. Em quinto e último lugar, perceba o agir do Senhor mesmo em meio à dor. É isso que nós encontramos do verso 19 ao verso de número 22. Elas seguem viagem, Noemi vai, agora só com Ruth, Orfa voltou para trás. E chegando em Belém, nós temos aqui uma série de acontecimentos. Chegando ali então em Belém, nós vemos o seguinte relato: toda a cidade se agitou. Todo mundo ficou o quê? Comentando. Olha, Noemi chegou. Está vendo então? A gente imagina, né? Foi se afastar de Deus. Ela não foi com Elimeleque para Moabe? Bem feito. Ela colheu aquilo que ela plantou. Vai se afastar de Deus. Olha, é isso mesmo que acontece. Parece a gente, né? O cristão é assim. Às vezes, quando deve falar, no caso de Noemi, quando Ruth se converteu, não fala. Mas às vezes, quando deve quietar, fala muito e às vezes ainda fala mal. E isso aqui é um problema muito sério. Como você reage com uma pessoa que retorna para a casa do Pai? Você é alguém que julga, que desmerece o arrependimento, que fala: olha, né, colher, agora você está voltando, né, fulano de tal. Qual é a sua atitude, amado irmão? Nós não podemos ser aqueles que se acham mais importantes, e assim por diante. Tanto que Noemi, ela passa a dizer as seguintes palavras: chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. O que Noemi está dizendo diante dos boatinhos que surgiram ali na vila de Belém, entre a vizinhança? Não há razão para continuar vivendo com alegria. A minha vida se resume à dor. É assim que eu quero ser identificado. Será que no momento de aflição, não é assim que às vezes a gente quer ser visto pelas pessoas ao nosso redor? E ali na dor a gente monta um altar para o nosso sofrimento, e tudo tem que girar em torno do quê? Eu estou doente, eu estou com crise, as coisas não estão boas, não estão boas, não há razão para seguir adiante. Não faça isso, meu irmão. Deus, Ele nos dá razões para prosseguir contentes e alegres. Não estou dizendo que você não vai passar por dor, mas ser amargo é uma coisa totalmente diferente. É uma coisa que se distancia do padrão bíblico daquele cristão firme, não em si, mas em Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O texto continua dizendo que Noemi fala: saí cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. E o autor aqui está sendo irônico. Ela não está vazia. Primeiro porque foi o Senhor quem sustentou todas as coisas para que ela retornasse. Ruth a acompanha, mostrando que agora crê no Deus providencial, Deus da aliança, e elas chegaram exatamente no que? Na época da colheita da cevada. Noemi não está vendo, mas o que Deus está fazendo? Trabalhando, agindo nos bastidores para mostrar: eu sou provedor. Você tem encontrado esta realidade na sua vida? De que Deus, ainda que você não entenda, de que ainda que você não saiba tudo o que está passando, você tem a plena confiança de que Deus está providenciando, que Deus está agindo, de que Deus está no controle? Ou você puxa os cabelos, já é só murmuração, não há razão mais para confiar neste Deus todo-poderoso? Não faça isso, amado irmão. Reconheça
que Deus, mesmo na luta, continua agindo em nosso favor, ainda que nós não enxerguemos as coisas de maneira completa, ainda que nós não entendamos algumas circunstâncias, Deus continua conduzindo o nosso viver. Amados irmãos, Ruth no capítulo 1 não termina com tudo resolvido, termina com dor, mas com esperança. Elas chegaram bem na época da colheita. Nós veremos Deus no decorrer do livro agindo soberanamente e conduzindo tanto Noemi como Ruth para o resgatador, amado irmão. E nós precisamos então enxergar a misericórdia do Senhor, o cuidado do Senhor. Nós precisamos rasgar o nosso coração quando estivermos amargos, dizendo: Deus, não me deixa ser amargo não. Deus, não me deixa esquecer-me da tua misericórdia, do teu amor leal. Senhor, na dor, não me deixe ser mal conselheiro, ou na amargura, não me deixe ver para aquele que se volta para o Senhor com desprezo. Deus, ainda que eu não entenda, que eu tenha um olhar sensível para o teu cuidado e para o teu amor. Abaixe sua cabeça nesse instante, coloque sua vida diante de Deus. Se você se encontra enjoado, ou melhor dizendo, amargurado, diga: Deus, não me deixe ser um cristão assim. Peça ao Senhor: ó Deus Todo-Poderoso, me ajude a ver a sua mão, o seu cuidado, a sua providência, o teu auxílio. Ó Deus, quão bom o Senhor é, e o quão maravilhoso é estar na tua presença. Peça isso ao Senhor, e Ele com certeza te auxiliará e te ajudará. Senhor Deus, o teu povo aqui se encontra, e muitas vezes, ó Deus, nós estamos amargurados de alma. Às vezes nós não queremos te buscar, ler a tua palavra, ó Deus, orar, nós não queremos nos congregar, ó Deus, como é importante para o povo do Senhor. E nós não queremos viver assim, ó Pai. Nós queremos te servir, nós queremos todos os dias depender do Senhor, ainda que as circunstâncias sejam difíceis e complicadas. Nós queremos te amar, Deus, e por isso nós suplicamos a tua graça, o teu agir no nosso meio, a ação do teu Santo Espírito para confirmar quem tu és na nossa vida. Ó Deus, nos ajuda a amar a tua palavra, porque nela nós veremos, ó Deus, as tão belas características que o Senhor tem. Nos ajuda, ó Deus, a sermos apoio mútuo para os nossos irmãos, uns para com os outros. Nos ajuda, ó Deus, a ser suporte, a sermos amorosos e misericordiosos com aqueles que sofrem. E não nos deixa, ó Deus, seguir uma vida de amargura, ainda que nós enfrentemos as dores do diante, meu Pai. Toma os teus filhos nesta manhã, e se há, ó Deus, alguém que não conhece essa realidade, Pai, que o Senhor visite, tirando de uma vida amargurada para uma vida em Cristo Jesus, onde há restauração, onde há perdão de pecados e razão para seguir adiante, porque agora crê no único e suficiente Salvador, Cristo, o próprio Filho de Deus, no nome do qual nós oramos. Amém, Senhor.